Gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saudações a todos os filhos fiéis de Deus, os bem-aventurados que por Deus mesmo foram feitos nossos verdadeiros adoradores, que nos adoram em espírito e em verdade, e não como homens terrenais. Aos que sabem utilizar bem o tesouro que lhes demos para viver vidas em santidade, sempre buscando as coisas de cima, respeitando a Deus em tudo o que fazem, e assim agradando-nos para poder desfrutar dos benefícios de ser meus santos anjos. Nossos fiéis servidores cantam de alegria, porque foram vestidos com a santidade de Deus, Melquisedec Lisbeth. Amém, aleluia! No tema de hoje, quero voltar a falar com vocês sobre a santidade de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando digo que ninguém verá o Senhor, não me refiro a ver com olhos físicos, mas estou falando da condição na qual deve estar para poder ver ao Senhor, que significa entender e crer no Senhor que está diante de ti falando contigo. Te advirto que se te glorias em poder ver-me como Deus, que seja somente em conhecer-me verdadeiramente e entender que eu sou o Senhor que demonstra o verdadeiro amor de Deus. Não te glories em ver-me fisicamente, porque todo mundo pode me ver fisicamente. Ver a Deus é conhecer-nos verdadeiramente e fazer tudo o que eu lhes digo, guardar meus mandamentos, e viver como um santo anjo de Deus, Melquisedec Lisbeth. Esses são os que viram ao Senhor, porque vivem em santidade. Por isso, se viu a mim, viu ao Pai, porque o que eu te ensino a viver é a santidade que Deus Pai me deu. E tudo o que quero é que veja a Deus, porque conhecer-nos é a maneira de ter vida eterna. Por isso diz em Hebreus 12:14, procurem estar em paz com todos e levar uma vida santa, pois sem a santidade ninguém poderá ver ao Senhor. É muito importante que sempre me escute bem e faça tudo o que eu te digo, porque senão, tudo o que estiver acontecendo em seu entorno, que não pareça bom, vai afetar teu repouso. Quando tudo se resolve facilmente com minha palavra, se me escuta bem, saberá o que fazer e o que dizer em cada momento. Eu sou seu verdadeiro pastor, quem te disse que tenha coragem e firmeza, que não tenha medo nem te desanimes, porque eu, teu Senhor e Deus, estarei com você onde quer que vá. E te demonstrei isso. Os que não vivem a santidade de Deus, que eu trouxe, não poderão desfrutar do enorme privilégio de ver a Deus, nem de conhecê-los. Mas se você de verdade vive nessa santidade que eu te dou, te garanto que nada do que estiver acontecendo no mundo te afetará. E isso é porque a santidade de Melquisedec Lisbeth é nosso escudo impenetrável. E eu o entreguei a vocês para que se sintam seguros onde quer que estejam. Se fazem tudo o que eu digo, nada mal lhes chegará. Essa é a promessa de Deus e Melquisedec Lisbeth. Não mentem. Cumprem sua palavra. Veja como diz em Josué 1, do 8 ao 9. Nunca se apartará de tua boca este livro da lei. Não é a Bíblia, nem o que escreveu Moisés. Este livro da lei é Cristo Lisbeth, a palavra, que se fez homem criado segundo Deus, e que veio viver entre vós. Senão que de dia e de noite meditarás no que ela diz, para que guardes e faças de acordo com tudo o que nela está escrito, porque então farás prosperar teu caminho e tudo te sairá bem.
Veja que mando que te esforces e sejas valente. Não temas nem desmaies. Não importa o que veja ou escute, porque Jeová Melquisedeque-Lisbete, teu Deus, estará contigo para onde quer que vás. Não tenha medo do que escutar nas notícias. Se você vive esta ordem, não tem nada para se preocupar. Vive tranquilo. Essas coisas nem te afetam, porque tua garantia é que está vivendo a santidade de Deus, que eu trouxe. Agora, se não está vivendo a santidade de Melquisedeque-Lisbete, então tem toda a razão para ter medo. Porque eu sou o único Deus e só debaixo de minhas asas poderá encontrar proteção. Por isso, quando acontece algo desagradável a alguém que diz estar em meu reino, já sabem o que é. Está em desordem e não está vivendo na santidade de Melquisedeque-Lisbete e ponto. Não tem que complicar isso, é simples. Como saber se chegou à terra prometida de Deus? Quando tudo vai bem, não há mais tribulações, não há mais escassez, não há mais enfermidades, não há mais problemas, só prosperidade, total saúde, paz e alegria que não tem fim. A cada dia desperta em gratidão, porque tudo o que o Senhor prometeu aconteceu e continuará acontecendo para sempre, porque somos um Deus de ação que cumpre e somos leais à nossa palavra. Deus diz em Salmos 89:35: Uma vez jurei por minha santidade, e não mentirei. Em verdade vos digo que meu amado rei não mente. Ele cumpre tudo o que me prometeu, disso não há dúvida. E é porque me deleito em viver de dia e de noite na santidade de Deus. Não pode haver impureza em ti, porque Deus não te chamou a viver em impureza, nem em desordem, mas em santidade. E dignos de confiança são nossos mandamentos, porque a santidade é o adorno de nossa casa para sempre. E não quero que seja alguém que não pode desfrutar dos benefícios que eu trago, por não querer deixar os deleites do homem terrenal, quando esse homem é um simples mortal, que murcha como a erva e desaparece para sempre. Eu sempre exorto a que façam o correto, porque esta linda disciplina demonstra meu eterno amor por você, que não deixo que se destrua, e te guio para que possa viver a eternidade em sua plenitude. Por isso diz em Hebreus 12:10: Pois nossos pais, segundo a carne, nos disciplinaram durante alguns anos e fizeram o melhor que puderam, mas a disciplina de Deus sempre é boa para nós, a fim de que participemos de sua santidade. Eu trouxe uma ordem lindíssima e incomparável que ninguém nunca viveu. E esta santidade é tão necessária para poder vencer a morte, e assim a cada dia ver em você essa vestimenta do novo homem criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. E pode confirmar se o que estou dizendo é a verdade, só tem que querer ver o poder de Deus em sua vida. E vai ver, ao me escutar e fazer tudo o que eu digo. As vestimentas que eu te entrego, com minha palavra de vida, são roupas brancas, que são o símbolo da vitória e da santidade que vem de Deus. Te faz triunfar na mente sobre a destruição e a morte. E se desonra meu nome, que é santo, não desfrutará dos frutos que se recebe por estar na terra prometida. Veja como diz em Levítico 22:32. Não desonres meu santo nome, porque demonstrarei minha santidade entre o povo de Israel. Eu sou o Senhor Melquisedeque-Lisbete, que te faz santo. Já disse muitas vezes que não podem amar a luz e as trevas também. É melhor escolher a vida, que é a luz que eu trago, e odiar viver nas trevas de sua mente carnal, porque eu não tolero que queiram viver como homens terrenais estando em meu reino, que é puro e santo. Por isso diz em Ezequiel 43:12: Esta é a lei fundamental do templo, santidade absoluta. Todo cume do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei fundamental do templo. Também diz em Isaías 35:8: Haverá ali uma estrada que será chamada caminho de santidade. Não viajarão por ela os impuros, nem transitarão por ela os nécios. Somente será para os que seguem o caminho. Somente será para os que seguem o caminho da santidade de Deus, Melquisedeque-Lisbete, porque não existe outra rota para chegar à terra prometida. Se deixa limpar por mim, entrou na terra prometida,
e começa a viver uma vida muito diferente, mas tem que se afastar do mal permanentemente. Veja como diz em Levítico 21:8. Devem apartar-se de todo o mal, porque vocês são os que apresentam o pão de Deus. Devem ser diferentes, porque eu sou um Deus diferente. Sou o Deus de Israel e fiz a vocês diferentes. Os que de verdade vivem esta ordem serão exemplo para o mundo, e todos vão querer vir até mim. Diz em Isaías 2, 3 e 4. Virão povos de muitas nações e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali nos ensinará os seus caminhos e andaremos em suas sendas. Pois de Sião sairá o ensinamento do Senhor, de Jerusalém sairá a sua palavra. O Senhor mediará entre as nações e resolverá os conflitos internacionais. Eles converterão as suas espadas em enxadas de arado e suas lanças em foices. Não pelejará mais nação contra nação, nem seguirão treinando para a guerra. Mas para que seu entorno se arrume, primeiro tem que arrumar sua mente contaminada. Eu entendo que na passada dispensação nos fizeram muito dano, mas não pode seguir fazendo o que fazia antes, porque naquele tempo não éramos amigos de Deus. Lembre-se que Deus só confia em seu povo fiel para poder ir consertar o mundo. E são só os pacificadores, que sim vivem em minha santidade, que serão guia para os estrangeiros. Eles seguirão meus fiéis anjos para que lhes ensinem a como viver perto de Deus, desfrutando de nosso poder, porque os que deixam santificar, limpar e embranquecer suas mentes têm lugar em meu reino. Diz em Zacarias 8:23. O Senhor dos exércitos celestiais diz: naqueles dias, que é hoje, 10 homens de nações e idiomas diferentes agarrarão pela manga a um judeu espiritual e lhe dirão: por favor, permita-nos acompanhar-te, porque ouvimos que Deus está contigo. Isso já estamos vendo. As pessoas estão se dando conta de que Deus só está neste lugar, cumprindo os pedidos dos que pedem a Deus, Pai Melquisedeque, em meu nome. E quem não quer viver perto de Deus para sempre, sob sua cobertura e direção? Só os nécios, insensatos e ingratos, que não sabem apreciar esse tesouro tão formoso e valioso que Deus lhes entregou. A santidade é o melhor de nossa casa, nosso templo, as mentes dos santos. E também nos trarão ofertas de sacrifícios vivos e santos nos estrangeiros, também conhecidos como os jafetitas. Diz em 1 de Crônicas 16:29. Tributai ao Senhor Melquisedeque Lisbete a honra devida ao seu nome. Trazei oferta, e vinde diante deles. Prostrai-vos diante de Jeová Melquisedeque Lisbete na formosura de sua santidade. Só na santidade de Deus, Melquisedeque Lisbete, é que o ser humano pode ser feliz verdadeiramente e para sempre. Por isso diz em Salmos 65:4. Feliz o homem a quem tu escolhes e levas para viver próximo de ti, nos átrios de teu templo. Que sejamos cobertos com o melhor de tua casa, com a santidade de teu templo. Que privilégio tão grande nos foi dado, e menosprezar isso seria o maior erro que um homem pode cometer. A palavra de vida que eu ofereço é valiosa demais e não deve menosprezá-la. Veja o que diz em Ezequiel 39:7. Eu farei que meu santo nome seja conhecido de meu povo Israel, e não permitirei que siga sendo profanado. E as nações estrangeiras saberão que eu, o Senhor, mostro minha santidade em Israel. Agora mesmo, Deus está mostrando sua santidade através de mim. E não seja como os insensatos que se rebelaram contra o Senhor e ofenderam minha santidade, porque o mundo saberá que só no Senhor Melquisedeque Lisbete estão a justiça e o poder. Todos os que contra nós se enfureceram, diante de nós, comparecerão e ficarão envergonhados. Isso já começou há um tempo. Todos os homens que se rebelaram contra mim injustamente estão sob juízo e por suas palavras ficaram em vergonha. Tudo por sua dureza em não querer saber da santidade de Deus, quando é tão linda. Que torpes são! Acham que Deus aprova a imundície e as desordens? Estão tão longe da verdade. Antes, quando estávamos na dispensação passada, oferecíamos nossos membros do corpo
para servir à impureza, que leva mais e mais à maldade. Mas agora que estamos na presença de Deus, é sumamente importante oferecer-nos para servir à justiça, que leva à santidade. Hoje eu te dei a oportunidade de começar de novo e fazer as coisas que levam à santidade e que dão como resultado a vida eterna, porque estou aqui tornando-os santos, como a Deus agrada. Isso ninguém na história fez, só eu posso fazer, e te fiz santo, assim como Deus é santo. E isso já foi profetizado por meio dos profetas daquele tempo. Deus já havia prometido nas Santas Escrituras que me enviaria para salvá-los através de nossa santidade. É a mensagem sobre sua esposa, que é Jesus Cristo, vosso Senhor, que nasci como homem terrenal na dispensação passada, mas a partir de minha ressurreição, fui constituída esposa de Deus Pai Melquisedeque, com todo o seu poder, como Espírito santificador. Essa é a ressurreição de Cristo, morrer ao terrenal e levantar-se como um santo, no que a Deus se refere. Não pense que pode estar em meu reino, fazendo desordens, e que Deus vai te aguentar. Não, Senhor. Não menospreze esse tesouro, para que não padeça e morra. E isso não é uma ameaça, nem é para te dar medo. Pelo contrário, é uma ajuda que estamos te dando para que conheça o que tem que fazer para viver eternamente com Deus. Se fomos nós, Melquisedeque e Lisbete, que te fizemos, e não queremos que te desvies por coisas carnais, que não te deixarão herdar a eternidade que eu te trouxe. Não confunda o amor eterno de Deus. Também não vou permitir que leve desordem às reuniões, porque isso é um desaforo. Se está em desordem e é evidente diante dos demais, então tenha vergonha, e melhor fique em casa e escute o maná de lá até que se ordene. Porque ouça-me bem, eu não aprovo a desordem, eu a condeno. Vejamos o que diz em 2 Coríntios 6, do 16 ao 18. Não pode haver nada em comum entre o templo de Deus e os ídolos. E isso não se refere a uma estátua de madeira. Os ídolos são coisas excessivamente amadas, que roubam o lugar que tinha que pertencer a Deus, são como objeto de culto e te dominam na mente. Porque nós somos templo do Deus vivente, como Deus mesmo disse, viverei e andarei entre eles. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Por isso também diz o Senhor, saiam do meio deles e apartem-se, não toquem nada impuro. Então eu os receberei. E seremos pais espirituais para vocês, e vocês serão nossos filhos e nossas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E no capítulo 7, versículo 1, diz: Portanto, amados, visto que temos tais promessas de ser filhos espirituais de Deus, limpemo-nos de toda contaminação de carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Só se limpam de toda a contaminação que tinham antes de escutar minhas sãs palavras, verão as promessas de Deus cumpridas, porque é no temor de Deus que devem procurar alcançar uma completa santidade. Que beleza é viver no temor de Deus, que é respeitar seus pais espirituais em todo momento. Se tem temor reverente a Deus, Melquisedeque e Lisbete, então está sendo aperfeiçoado e seus dias serão maravilhosos. Se confia em mim, verá. Eu sei que muitos de vocês já vivem dias gloriosos e por sua lealdade e obediência, a nossa lei, seus dias serão ainda melhores a cada dia. Aleluia! Vejam que lindo o que diz em Salmos 110:3. Teu povo se oferecerá voluntariamente no dia de teu poder, na formosura da santidade. Desde o seio da aurora tens tu o orvalho de tua juventude. Meu povo não é um que sente peso em fazer o bem e só quer fazer coisas que não são decentes e ficam lastimando, mostrando que se deleitam em viver satisfazendo os desejos da mente carnal. Não, meu povo se agrada em viver para o Senhor, nos deleites do Espírito. E pela santidade de nossos fiéis adoradores, é que o mundo saberá que Jesus Cristo já veio e está aqui mostrando a santidade de Deus aos homens, para que vivam e deixem de morrer por causa de sua imundície. Só a minha santidade os faz irrepreensíveis diante de Deus e dos homens. Entendam que a este corpo corrupto é necessário vestir de incorrupção. Em outras palavras, se não aplica e vive o espiritual, então seu corpo mortal jamais verá a mudança da imortalidade.
Terminemos lendo o que diz em Mateus 7, do 21 ao 29. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, senão somente os que fazem a vontade do Pai Celestial. Naquele dia, que é hoje, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós comunicamos mensagem em Teu nome, e em Teu nome expulsamos demônios, e em Teu nome fizemos muitos milagres. Mas então lhes responderei, nunca vos conheci, apartem-se de mim, malfeitores. Portanto, o que me ouve e faz o que eu digo é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, subiram os rios e sopraram os ventos contra a casa, mas não caiu, porque tinha sua base sobre a rocha. A palavra Cristo Lisbeth. Mas o que me ouve e não faz o que eu digo é como um nécio que construiu sua casa sobre a areia. Veio a chuva, subiram os rios, sopraram os ventos e a casa veio abaixo. Foi um grande desastre. Quando Jesus terminou de falar, todo o povo estava admirado de como os ensinava, porque o fazia com plena autoridade, e não como seus mestres da lei. Não seja um desses a quem eu tenha que dizer, nunca vos conheci, apartem-se de mim, malfeitores? Tudo por não escutar bem os detalhes e não fazer exatamente o que eu disse. Porque isso quer dizer que foram tardios para ouvir. A esses homens, o que entra por um ouvido sai pelo outro. Não seja nécio, porque já sabem como terminam todos os que constroem sua casa, sobre a areia e não sobre a rocha firme. A rocha dos séculos, Cristo Lisbeth. Não podem guardar minha palavra. E que pena, porque a sabedoria é vida para quem a obtém. É a árvore da vida para quem a abraça. Bem-aventurados os que sabem agarrar-se a ela. Amém, aleluia. Um abraço e nos vemos logo.